Bom dia, pessoal. Conforme minha câmera não está focalizando direito, está saindo do foco. Tem que organizar isso aqui. Aí, agora voltou. Conforme eu havia mencionado para vocês no WhatsApp, então ontem ia gravar a aula e começou um temporal aí, começo temporal. E aí o barulho ia atrapalhar a nossa aula. Então eu resolvi gravar agora pela manhã, me atrasei um pouco, fazendo um pouquinho mais tarde. Mas a ideia é resolver os exercícios, o exercício que eu propus, o número 6. Depois eu vou resolver o exercício número 15, que é o exercício para ser resolvido aí no livro. E na sequência eu começo a falar do gerador e mais adiante a associação que envolve o gerador e o receptor ao mesmo tempo. Tá? Então no exercício número 6, temos duas pilhas, cada uma com 1,5 volts, epsilon 2, 1,5 volts cada uma. volts. A resistência interna dela, R1 igual R2 igual 0,5 ohms. Na letra A elas estão associadas em série e na letra B em paralelo. O que pede? Pede a força eletromotriz e a resistência equivalente da associação, na letra A. Então a gente pode encontrar a força eletromotriz quando estão em série. Vai ser o epsilon 1 mais o epsilon 2, então a Fem1 mais a Fem2. A força eletromotriz é somada, então vai dar 1,5 volts mais 1,5 volts, ou seja, a força eletromotriz do equivalente é 3,0 volts. Tá? Se formos pensar na resistência interna da associação em série, ela vai ser a soma R1 mais R2. Como os dois têm o mesmo valor, 0,5 ohms mais 0,5 ohms, a resistência do resistor equivalente do gerador, da associação equivalente dos geradores, é 1 ohm. Ainda pede a corrente interna, uma vez que esse gerador tem os dois geradores, suas resistências internas, assim, corrente está chegando aqui na barrinha menor, R1, epsilon 1, epsilon 2, R2, estão ligadas a uma resistência R, que é a que está consumindo a energia do circuito. Quer saber qual é o valor da corrente? Então a corrente está vindo para cá. Então, lembrando a lei de Pouillet, nós temos que esses dois geradores viraram um único gerador equivalente, com um único valor da força eletromotriz, com um único valor da resistência interna. Então, pela lei de Pouillet, o IS é igual a εs dividido por RS mais o R. Então aqui nós temos os valores, o εs é 3 volts, dividido pelo R, que é 1, mais o outro R, maiúsculo, que é 2 ohms. Então isso vai dar uma corrente de 1 ampere. Tá? Na associação em paralelo, o que muda é que o epsilon da associação em paralelo é igual ao epsilon 1, que é igual ao epsilon 2.
ou seja, 1,5 volts. Para achar o resistor equivalente da associação dos geradores em paralelo, como são dois iguais, a gente pega essa resistência e divide por 2, ou teria que fazer o cálculo 1 sobre RP igual 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Tá? O que vai dar, nesse caso, um RP que é 0,5 ohms dividido por 2, uma vez que são dois resistores iguais, tá? Isso dá 0,25 ohms. Tá? Na associação em paralelo, então, a força eletromotriz é a mesma que a força eletromotriz de cada um dos geradores. A resistência interna está associada em paralelo, teria que calcular o resistor equivalente associado. E aí no resultado final, já mostrando agora o equivalente, nós temos o gerador εP, uma resistência interna RP, que está ligada à resistência do circuito, que é R. A corrente ainda está chegando por aqui, porque tem que chegar na barrinha menor, senão ele deixa de ser um gerador. Então, pela lei de Pouillet, I P, da associação em paralelo, vai ser o εP pelo RP mais o R. Então, aqui o εP é 1,5 volts, o RP 0,25 mais o R, que vale 2 ohms, 1,5 dividido por 2,25. 1,5 dividido por 2,25 vai dar 0,67 amperes. 0,67 amperes. Então nós temos aí as associações de geradores, tanto em série quanto em paralelo, uma resolução. E eu vou resolver ainda com vocês o exercício de número 15 e vou deixar como tarefa para vocês resolverem para mim o exercício de número 14. É questão de vestibular, aí não deve ter solução por aí em algum lugar. O 14, e eu vou resolver agora o 15 da mesma página, tá? Então tem ali um circuito, que está representado assim, aqui barrinha menor, barrinha maior, barrinha menor, barrinha maior. Tá um pouco diferente o desenho, mas representa a mesma coisa. Aqui 6 volts, 6 volts. O R é 4 ohms, cada um deles. A corrente tem um resistor aqui embaixo. Um resistor. E a corrente faz o sentido para cá. Tá? Então, como a gente está olhando aqui o circuito, significaria que essas correntes estão divididas aqui. Vem uma aqui por cima, vem outra por aqui. Então está saindo da barra maior. Se está saindo da barra maior, nós estamos falando de um gerador. Então nós temos dois geradores associados em paralelo. Tá? Então se eles estão em paralelo, o εP é o mesmo da associação, 6 volts. A resistência
da associação em paralelo, a resistência interna dos geradores da associação em paralelo são dois resistores iguais, teria que calcular 1 sobre 4 mais 1 sobre 4, ou aqui nesse caso os dois são iguais, 4 ohms dividido por 2, ou seja, 2 ohms. Então a nossa associação que nós tínhamos antes virou um único gerador aqui em cima com uma resistência interna de 2 ohms, que é o RP, o gerador com εp de 6 volts, ligado a um resistor, de 10 ohms. O que ele pede? Calcule a intensidade da corrente elétrica no resistor R. Tá? Calcule também a tensão elétrica entre os pontos A e B. O A está aqui e o B está aqui. A e B. Então nós vamos achar a corrente. A corrente é o epsilon. Vamos botar que é P, porque é de uma associação em paralelo. E P é epsilon P, lei de Pouillet, R, a resistência interna mais a resistência do circuito. Então a corrente é igual a epsilon P 6 volts por 2 mais 10, vai dar 12, então a corrente é 0,5 amperes. Tendo a corrente, para achar a diferença de potencial entre os pontos A e B, a gente calcula o AB, que é epsilon menos RI, é a equação do gerador. Tá? Lembrando que agora a gente já está trabalhando com o equivalente, então é epsilon P e RP. Então a diferença de potencial entre o A e o B vai ser 6 volts menos o R, que é 2 ohms, vezes o I, que é 0,5 amperes. 0,5 amperes. 2 vezes 0,5 dá 1. Então 6 menos 1 dá uma diferença de potencial de 5 volts. Então é importante lembrar aqui que um gerador de uma determinada fonte de força eletromotriz com um determinado valor sempre vai inferir ao circuito uma diferença de potencial que é menor do que aquela da força eletromotriz. Então começou com 6 volts e cedeu para o circuito só 5, porque uma parte da tensão ficou em cima do resistor interno do gerador. Tá bem, pessoal? Vamos passar adiante e vamos olhar agora a questão do receptor. O receptor é todo e qualquer equipamento que transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Tá? Então, o receptor é o equipamento que transforma a energia elétrica em outra forma de energia. Então, vamos colocar aqui primeiro a mecânica, e aí a gente está pensando no motor. Em energia luminosa, e aí já está pensando na lâmpada. O que mais? Energia mecânica, energia térmica, pode ser. Energia térmica, então a gente está pensando aí num aquecedor. E assim por diante. Tá? Transforma em qualquer forma de energia.
pega a energia elétrica e transforma numa outra forma de energia. Tá? Por definição, o gerador, o receptor, vai ser um elemento que tem, de novo, uma força, só que ao invés de ser uma força eletromotriz, vai ser uma força contra-eletromotriz. E vai ter uma resistência interna também, só que a gente vai chamar de R'. Tá? Então o epsilon' vai ser a força contra eletromotriz. Ou FCEM. Lembrem que para o gerador era FEM, força eletromotriz. Para o receptor é uma força contra-eletromotriz. Tá? FCEM. O R' é a resistência interna. Resistência interna. E agora vem a jogada, tá, pessoal? Que tem que cuidar. Então, no caso do gerador, a corrente saía da barrinha maior e chegava na barrinha menor. O receptor, a corrente chega na barrinha maior. Tá? Ou seja, ela sai da barrinha menor. Então, isso aqui é um receptor. Ah, mas como saber se a corrente está saindo da barrinha menor ou chegando na barrinha maior? Normalmente a gente olha as forças eletromotriz que estão presentes, os épsilons que aparecem lá. Aquele que tiver o maior valor é o que vai comandar as correntes no circuito. Tá? Então vai dar para saber se a corrente está chegando na barrinha maior ou na barrinha menor. Sempre pensando que a partir do maior, a corrente vai sair sempre da barra maior e vai chegar na barra menor. Tá? É como se fosse um gerador. Então aquele maior que tem lá vai ser o gerador. Tá? Força eletromotriz maior vai ser o gerador. E os demais pode ser daí gerador ou receptor, dependendo de onde está entrando a corrente. A equação do receptor, diferente da que tinha para o gerador, é que o epsilon', ou melhor, a diferença de potencial entre os pontos A e B, que é o U, vai ser epsilon' mais R' vezes o I. Tá? Vamos ver se o livro usa R' I'. Não, R' vezes o I. Tá? Então, diferente do gerador, tinha um sinal de menos aqui, o receptor tem um sinal de mais. Tá? Em termos de valores que aparecem aqui, o U vai ser maior do que o epsilon', tá? Então aqui o U é maior do que o epsilon'. Tá? E lá no caso do gerador, o epsilon é maior do que o U. Tá? Então o U é maior que o epsilon'. Características. Se a gente pensar num circuito passando corrente, se a gente multiplicar isso aqui por I, a gente fica com U vezes I, dos dois lados da igualdade, epsilon' I mais R' I ao quadrado. Ou seja, potência total é igual a potência útil mais a potência dissipada. Onde a gente consegue tirar, então, que a potência total é U vezes o I. Acho que tem que usar o linha, porque é receptor. Tá? U' vezes o I. Potência útil é o epsilon' vezes o I.
E potência dissipada é a mesma que acontecia para o gerador, só que agora é R' I ao quadrado. Tá? Então, potência total é a potência útil mais a potência dissipada. Se a gente for pensar no rendimento do receptor, a gente vai fazer a energia que é aproveitada dividido pela energia que foi consumida. Tá? Então a energia aproveitada é o ε'I dividido pela energia que foi consumida, que é U' vezes o I. Tá? U' vezes o I. Ou seja, aqui potência útil pela potência total, que é ε'I por U'. Então, na hora de resolver gerador e receptor, tem que lembrar que na hora do rendimento, sempre a parte de cima é a parte menor, né, pessoal? Porque não vai ter rendimento maior do que 1. Tá? Então, no caso do gerador, o U é menor do que o epsilon. Então, lá é U dividido pelo epsilon. E aqui é o epsilon' dividido pelo U'. Se fôssemos fazer um gráfico, tá? Fazer um gráfico da diferença de potencial nas extremidades do motor, lá do receptor, em função da corrente, nós tínhamos que para o gerador botar U', aqui começa em um valor que é epsilon' e vai subir numa linha reta, porque a equação que nós temos é U igual epsilon' mais RI. Tá? Então é esta equação que dá origem a esta curva característica aqui. Percebam a diferença, isto aqui é o receptor. A curva do gerador nós tínhamos assim, tá? 2 pontos, aqui é epsilon, aqui era a corrente de curto-circuito, que é o epsilon por R. Então o receptor, faltou um E ali, e aqui é o gerador. Tá? Aqui faltou um E, receptor. E se a gente quisesse ainda colocar na mesma curva um resistor, ele sai aqui da origem. Tá? Resistor. Tá? Então, no mesmo gráfico, a representação das dos três tipos aí de os três tipos de equipamento elétrico que a gente pode ligar em um circuito, tá? Eu falei antes ali no aquecedor, eu disse que seria um resistor, tá? Mas não é só o resistor, tem a resistência interna dele também, tá? Então são 2 resistores. Se a gente quisesse calcular o valor da resistência interna do gerador, teria que usar aqui corrente de curto-circuito para achar a resistência interna. Para o receptor é só pegar a inclinação desta reta aqui. Então traça um triângulo assim, tá? E calcula quanto vale a inclinação desta reta aqui, já vai dar a resistência interna do receptor. Tá bem? Isso aqui. Vamos resolver um exercício. Vamos pegar os exercícios resolvidos. Para o receptor. Para o receptor. Está na página 121. Página 121. Receptor. Exercícios resolvidos.
resolvidos. Começa o exercício dizendo que aplicando uma diferença de potencial de 100 volts, uma diferença de potencial de 100 volts a um motor elétrico de resistência interna. Então, U', resistência interna de 20 ohms, passará por ele uma corrente elétrica, então é o I, de 0,2 amperes. Qual o valor da força contra-eletromotriz deste motor? Então, como é um motor, ele é um receptor, a gente vai usar a equação U' é Y' mais R' vezes o I. Então, 100 volts igual Y', que é o problema que está pedindo, mais 20 vezes 0,2. Tá? Então, aqui, 20 vezes 0,2 é 0,4. Então, o Y' vai ser 100 volts menos 4 volts, o que dá 96 volts. Então, em cima do motor, nós temos uma força contra-eletromotriz de 96 volts. Tá? Num outro exercício resolvido, na mesma página, exercício de número 2, diz o seguinte: um motor elétrico recebe a potência de 100 watts, tá? Sob a tensão de 100 volts. Se a potência dissipada internamente for 200 watts, calcule a resistência interna do motor e a força contra-eletromotriz do motor. Então, o que a gente tem? A potência total é 1000 watts. A potência dissipada é de 200 watts. 200 watts. E está pedindo a resistência interna e a força contra-eletromotriz. Então, da expressão da potência total, dá para a gente achar a corrente. Potência total é igual a U' vezes o I. Ele está ligado em 100 volts, que eu esqueci de comentar aqui. O U vale 100 volts. Então, aqui eu consigo achar 1000 watts igual 100 volts vezes o I, o que dá uma corrente de 10 amperes, tá? 1000 volts dividido por 100. Temos a corrente interna. Para achar a resistência interna, usamos que potência dissipada é R'I ao quadrado. Potência dissipada é 200 watts, igual R' ao quadrado, R' vezes o I ao quadrado, vezes o 10 ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, então o R' vai ser 200 dividido por 100, o que dá 2 ohms. Então, a resistência interna do receptor é 2 ohms. 2 ohms. Para achar a força contra-eletromotriz, a gente vai para a definição de que potência total é potência útil mais potência dissipada, onde a potência útil é Y' vezes o I. Tá? Então, nós temos aqui 1000 igual potência útil mais 200. Então, potência útil é 800 watts. Então, dessa expressão aqui, eu vou ficar com 800 watts igual a Y' vezes o 10, que é a corrente que eu encontrei em cima do receptor.
Então, o epsilon' é igual a 800 por 10, o que dá 80 volts. Então, como era o esperado, então temos um motor que foi ligado em 100 volts, uma parte da energia ficou em cima da sua resistência interna e a outra parte transformando a energia elétrica em energia mecânica, então fazendo girar basicamente o eixo do motor. Tá? Então era 100 volts, 80 está aqui, então 20 volts ficou em cima da resistência interna, tá? Porque a soma tem que dar o 100. Faltou eu falar que ainda tinha a letra C, que era o rendimento. Tá? Então o rendimento é a potência útil pela potência total. Potência útil é 800 watts, potência total é 1000 watts, isso vai dar 80%. Tá bem? Tem ali dois exercícios. Eu vou resolver. Tem 3 exercícios numéricos aí na página 121. Eu vou resolver o exercício de número 3 e 4 e vou deixar o 5 para vocês fazerem, tá? O 5 para vocês fazerem. Então aqui resolver o 14, página 117 e o 5, página 121. Tá? Eu vou resolver aí da página 121 o exercício aqui, página 121, exercício de número 3, que diz o seguinte: um motor elétrico de resistência interna, então o motor é um receptor, R' 10 ohms, está ligado a uma tomada de 200 volts. Então, U', 200 volts. Recebendo uma potência de 1600 watts. Então, recebendo a potência, isto é a potência total. 1600 watts. O que ele pede? Na letra A, a potência dissipada internamente, tá? Que é a potência dissipada. Na letra B, a força contra-eletromotriz do motor. E na letra C, o rendimento. Tá? Então, para achar a potência dissipada, a gente já pode calcular aqui a corrente. Lembrando que potência total é U' vezes o I. Então aqui 1600 watts igual 200 vezes o I. O I é 1600 por 200, o que dá 8 amperes. Temos a corrente total. Então a potência dissipada na letra A é o R' vezes o I ao quadrado, vai ser 10 ohms vezes 8 ao quadrado. 8 ao quadrado, 64, vezes 10, 640. 640 watts. Na letra B, pede a força contra-eletromotriz. Então, como a gente tem que U' é o epsilon' mais o R' vezes o I, a equação que nós temos é 200 volts igual epsilon', que eu não sei o valor, mais o R', que é 10, vezes o I, que é 8. Então, o epsilon' vai ser igual 10 vezes 8, 80, 200 menos 80, o que dá 120 volts.
Então, a força contra eletromotriz, FCEM, que é o epsilon', vale 120 volts. Por último, na letra C, pede o rendimento do motor. Como a gente não calculou a potência útil, é mais fácil calcular agora usando o epsilon' dividido pelo U'. Ou seja, 120 volts dividido por 200 volts, o que dá 60%, ou 0,6, tá? Ou 60%. Ainda nessa página, vamos resolver o exercício de número 4 também. Tá? Então, do exercício número 4, a gente tem um motor elétrico, transforma uma potência elétrica útil, então agora a potência útil, 1,5 kW, ou seja, 1.500 watts, quando percorrido por uma corrente de 50 amperes. Calcule a força contra eletromotriz. Então, falou em potência útil. Esse dá direto, né? Potência útil é igual a epsilon' vezes o I. Então, 1.500 é igual a epsilon', que eu não sei quanto vale, vezes 50 amperes. Epsilon' é 1.500 por 50. Corta aqui. Isto dá 30 volts. Tá? Bem simples essa questão. Eu acredito que a outra também é simples, ali número 5. Tem a potência mecânica, tem a diferença de potencial, pede a corrente. Tá? Então é isso, gerador é isso aí. Tem circuitos, tem exemplos apresentados ali na página 6. Tá? Até na 6 é para diferenciar o gerador do receptor de um resistor. Tá? Caiu em Universidade Federal do Pará. Tem ali para construir um gráfico. E a minha ideia para finalizar esta aula nossa seria discutir o circuito que envolve os dois, o gerador e o receptor. Tá? Então, quando nós tivermos circuito com gerador e receptor, vai aparecer uma lei de Pouillet generalizada para a corrente no circuito, que vai ser igual a força eletromotriz menos as forças contra eletromotriz dividido pelo resistor equivalente da associação. Então, sei lá, tem um resistor, ou tem 2 ou 3 em série ou paralelo, mais a resistência do gerador, mais a resistência do receptor. Tá? Aqui eu estou pensando então a seguinte situação. Tenho aqui um gerador, vamos colocar aqui um motor, assim, e ele está ligado a um resistor externo do circuito. Então aqui está o epsilon, vamos colocar aqui o gerador. Então o gerador é que vai dizer para onde vai a corrente, sai a corrente da barrinha maior e vem para cá. Então aqui nesse outro, a corrente vai chegar na barrinha maior. Aqui nós temos um receptor. Aqui é o R e aqui é o R'.
Tá? Então, para esse circuito aqui, a corrente I que está passando é dada por uma lei de Pouillet generalizada, né? Generalizada, epsilon menos epsilon' por R mais R minúsculo mais R' minúsculo. Então, R, resistência interna do gerador, resistência interna do receptor, resistência do circuito ao qual esses equipamentos estão ligados. Tá? Se houver mais de um gerador, a gente faz a soma, tá, pessoal, dos valores. Então a gente faz assim, o I vai ser igual à soma dos epsilon menos a soma dos epsilon' dividido por R equivalente, onde esse R equivalente aí é a soma que a gente já conheceu, que é o R mais o R' mais o R. Tá? Esse símbolo que aparece aqui representa uma soma. Tá? Então é a soma das forças eletromotrizes menos a soma das forças contra-eletromotriz dividido pela resistência, que é o R mais o R' mais o R. Tá? Tem um exemplo aí na página 123. Página 123. Lembrando que aquelas características de gerador associado em série, em paralelo ainda valem, tá, pessoal? Página 123. Tem o seguinte circuito. Tem uma resistência. Um epsilon. Então aqui um gerador. Epsilon. R. Aqui tem um motor. Epsilon', R', e depois ele está ligado ao seguinte circuito. Aqui tem um amperímetro para medir a corrente. Ele está ligado ao seguinte circuito. Aqui tem um resistor. Aqui, que é R1. Tem dois outros resistores aqui. Um assim e outro assim, que é o R2 e aqui o R3. Tem os valores desses resistores. R1 é 14 ohms, R2 é 8 ohms, o R3 é 6 ohms. Também tem as resistências. O epsilon é 40 volts. O R é 1 ohm. O epsilon' é 20 volts. E o R' é 2 ohms. O que ele pede? Calcule a intensidade da corrente elétrica indicada pelo amperímetro. Então está aqui a corrente que está fluindo no circuito. E na letra B, a diferença de potencial indicada pelo voltímetro. O voltímetro está aqui, ó, tá, pessoal? Eu não coloquei ele na figura. Voltímetro. Então está pedindo o quanto de tensão que o gerador está liberando, tá? Bom, então a gente precisa aqui, para achar essa corrente, a gente precisa do resistor equivalente dessa associação aqui, porque lá na figura só tinha um resistor ligado ao gerador e ao receptor. Tá? Então aqui a gente faz o R2 e o R3 em série, o que vai dar 6 ohms mais 8 ohms. Dá 14 ohms. Esse 14 ohms vai ficar em paralelo com o R1. Então 14 ohms em paralelo com o R1. Então o resistor equivalente,
que a gente vai chamar de R, vai ser igual a 7 ohms. Metade, porque são dois iguais, em paralelo, 14 com 14 vai dar 7 ohms. Então se eu quero a corrente, ela vai ser o epsilon, só tem um gerador, menos o epsilon pelo R, que eu tenho, que é esse aqui, 7 ohms, mais o R', mais o R. Então aqui o epsilon é 40 volts, vai ser o maior que vai aparecer na associação, sempre, tá, pessoal? Vai ser o gerador, menos o epsilon, que é 20 volts, dividido pelo R, que é 7 ohms, mais o resistor do gerador, que é 1 ohm, mais os 2 ohms, que é o resistor do receptor. Vai ficar 40 menos 20, que é 20. Então o I é 20, 7 mais 1 mais 2, dividido por 10. Ou seja, dá 2 amperes. Tá? 2 amperes. Para achar o quanto que está indicado no voltímetro, eu vou apagar essa parte aqui do circuito. Vamos deixar só ali o voltímetro. Assim. Tem corrente aqui, é verdade. A corrente saiu nessa direção aqui. Tá? Então a gente precisa achar a diferença de potencial no gerador, que é epsilon menos R vezes o I. Então o U, entre os dois pontos que está indicado, 40 volts menos o resistor de 1 ohm, vezes a corrente que a gente achou de 2 amperes. Então o que o voltímetro está medindo é 40 menos 2, 38 volts. Tá bem? 38 volts. Eu vou resolver aí com vocês mais um exercício e aí a gente encerra a aula por aqui. E deixo para vocês resolverem algum outro aí possível. Tá? Vamos fazer o resistor ou a associação. Aqui ele tem um resistor só. Vou fazer o 11. Fazer o 11. Vou deixar mais um exercício para vocês treinarem, agora com receptor e gerador, que é o 10 da página 124. Tá? E nessa mesma página eu vou resolver com vocês. Página 124, o exercício número 11. Tem o circuito, tá ali assim, uma barrinha maior, uma barrinha menor. Aqui é 20 volts e o resistor é 1 ohm. Indicado assim, tem o resistor. Aqui tem uma linha pontilhada para indicar que esses valores estão associados com isto. Tem um resistor 2 ohms. Tem outro resistor de 2 ohms. 2 ohms. E aqui tem um que está barrinha menor, barrinha maior. Barrinha menor. E um resistor. Os valores estão dados aqui ao lado. 10 volts e 1 ohm. Tá? E aqui fecha o circuito com mais um resistor. Com mais um resistor, 2 ohms. Assim. Tá? Aqui tem um resistor. Bom, o que que pede? Explique o sentido da corrente indicando no circuito. Então, como esse aqui tem 20 volts e esse aqui tem só 10 volts,
Este aqui vai ser o gerador. O gerador vai ser o que vai ter o maior valor ali. Ele vai ser o gerador e vai indicar o sentido da corrente. Então, este aqui é o gerador. Sentido da corrente sai da barrinha maior e vai em direção à barrinha menor. Aqui a corrente vai estar entrando na barrinha maior. Portanto, esse aqui é um receptor. Tá? E esse aqui é o gerador. Bom, ele pede ainda a intensidade da corrente. Os resistores que estão associados com esse gerador e receptor são 3 resistores de 2 ohms que estão em série, tá, pessoal? Aqui é uma série do gerador com o receptor. Então, os dois estão em série, resistência equivalente vai ser 2 mais 2 mais 2, que dá 6 ohms. Tá? 6 ohms. Então, a corrente, a lei de Pouillet generalizada, vai ser o epsilon menos o epsilon' dividido pelo R, que é aquele R ali, 6 ohms, mais o R' mais o R. Então aqui nós temos 20 volts menos 10 volts dividido por 6 mais, esse aqui o resistor é 1 ohm, esse aqui o resistor também é 1 ohm, mais 1. Então isso vai dar 10 dividido por 8. 10 dividido por 8 é 10 dividido por 8, 1,25. 1,25 amperes. 1,25 amperes. Calcule a DDP nos elementos destacados. Então a DDP no gerador e a DDP no receptor. Tá? Então vamos calcular o U, não tem espaço aqui, vou pegar esse cantinho aqui em cima. O U e o U'. O U é igual ao epsilon menos R vezes o I. Então o U, epsilon é 20 volts, menos o R, 1 ohm, vezes o I, 1,25. Tá? 20 menos 1,25 vai dar uma diferença de potencial. Uma diferença de potencial que é 18,75 volts. Tá? 20 menos 1,25, 18,75. E aqui no receptor, ele vai calcular o U', que é o epsilon' mais o R' vezes o I. Tá? Então, o U' vai ser igual a 10 volts, que é a força contra a eletromotriz, mais 1 vezes 1,25, que é a corrente que a gente achou para o circuito. Então, o U' dá 11,25 volts. Tá? 11,25 volts. Isso responde à letra C. A letra C. Calcule a potência fornecida pela fonte 20 volts 1 ohm. Então, na letra D, potência fornecida pela fonte é a potência útil, que é o epsilon vezes desculpa, aqui é o U vezes o I. O U vezes o I. Tá? Então o U é 18,75 vezes o I 1,25. Então a potência útil é 18,75 vezes 1,25, que dá
23,43 watts. Lembrem que potência poderia ser pensado na potência total, tá? Potência total aqui no gerador, tá? Gerador. Potência total seria igual o epsilon vezes o I. O epsilon é 20 volts e o I é 1,25. 20 vezes 1,25 dá 25 watts. E por último, na letra E, a potência dissipada nos resistores de 2 ohms. Tá? Lembram que tinha uns resistores de 2 ohms associados em série? Tá? Então aqui na letra E, pede a potência dissipada nesses resistores de 2 ohms. O que vai ser? O R vezes o I ao quadrado. Então é 2 ohms vezes o I, 1,25 ao quadrado, o que vai dar 2 vezes 1,25, 3,125 watts. Como são 3 resistores, pode ser que ele queira saber a potência total dissipada nos 3. Tá? Vezes 3, 1, 2, 3, vezes 3 resistores. Isto vai dar 9,375 watts. Então, os resistores da associação consumiram essa potência total aqui de 9,375. Tá bem, pessoal? Então, eu vou colocar uma tarefa depois para vocês me resolverem aí o 14, página 117, o 5, página 121 e o 10, página 124. Qualquer dúvida, vocês perguntem para mim. Aí a gente vai ter mais uma aula síncrona para depois marcarmos a nossa avaliação. Tá bem? Então até a próxima e tenha um bom final de semana aí. Tchau, tchau.